Deixa eu abrir a porta aqui, finge que isso aqui é uma porta. Eu tô abrindo a porta pra entrar na casa de vocês. Gente, eu fiz esse é meu primeiro vídeo do canal e basicamente eu vou falar de tudo nele, de tudo. Eu tenho ansiedade, então acho legal também falar com vocês, porque é uma coisa que eu sei e que eu entendo, porque eu passo por isso já faz muito tempo. Inclusive eu vim falar disso hoje pra vocês. Ao longo do tempo vocês vão me conhecendo e aí vocês veem se vocês querem minha amizade ou não. Comecei a ter... Eu já percebia que todo fim do mês, um exemplo bem legal pra falar pra vocês. Todo fim do mês, a minha avó, ela fazia compra. Então, todo fim do mês, e eu gostava de fazer compra com ela, né? Porque eu comprava várias coisas, sabe como que é vó. E aí eu ficava ansiosa, louca pra chegar o dia de eu poder ir fazer compra com a minha avó. E isso me agoniava tanto, mas eu era criança. Hoje em dia eu sei o que eu tava passando, eu sei o que tava acontecendo comigo. Mas eu sempre fui uma menina ansiosa. Eu falo rápido, porque eu tenho medo das pessoas parar de prestar atenção em mim, né? Eu morro de medo das pessoas parar de prestar atenção em mim, então eu sempre falo bem rápido. Tempo de faltar o ar. Vocês vão me entender. Bom, pelo menos, né, quem passa por isso. E também é de caso pra caso, gente. Tem gente que tem ansiedade... a ansiedade, ela não é específica, assim. Não tão específica. Tem gente que é diferente um do outro. Mas geralmente Gente, eu não sou uma profissional pra falar sobre, né? Eu passo por isso e eu sei o que acontece comigo. E aí, desde criança, eu sempre fui sozinha. Eu tive que ter meu irmãozinho com... Eu tinha 6 anos, então eu passei os 6 anos inteiros sozinha. E como eu morava no Nordeste, lá era bem sertão, então era uma pessoa... Desculpa, gente, eu arrotei. Era uma pessoa aqui no sul, outra na leste, outra na oeste, outra na norte. Então era assim, a gente não tinha muita convivência com as pessoas. Então era só eu e minha mãe. E o meu pai. Só que meu pai foi só até os... Acho que isso também é um caso de se pensar pelo fato de eu ter ansiedade. E aí o meu pai, ele só ficou comigo acho que até os 4 anos. E aí ele foi comprar cigarro. Brincadeira, ele não foi comprar cigarro. Ou talvez foi, não sei. Ele terminou com a minha mãe terminou com ele porque achou melhor, né, terminar. E aí, desde então, só comecei a viver no Nordeste, eu e a minha mãe. E aí eu brincava sozinha, eu falava sozinha, porque a minha mãe, ela já é adulta, então ela não sabia como brincar comigo, então ela me deixava livre, e aí eu brincava sozinha mesmo. Eu comecei a desenvolver ansiedade, eu comecei a ficar agoniada, não sei se foi por conta de a minha mãe ter terminado com meu pai, não sei, mas acho que desde criança, desde quando eu me conheço por gente, eu sempre fui agoniada, eu sempre quis na hora, eu sempre quis aquilo ali na hora. Se eu quero fazer uma coisa agora, tem que ser agora, senão eu não quero mais. Eu desisto, jogo tudo pro ar e já era, porque se não for agora eu não quero. E eu também me dou muito mal com isso. E aí, gente, enfim... e aí eu comecei a desenvolver mais. E minha avó ia fazer compra no mercado e eu queria que fosse logo. Eu tinha que acordar cedo pra ir pra escola, primeiro dia de aula, eu não dormia, sabe? E foi um negócio assim, me agoniando. E até então eu comecei a conviver porque minha mãe me chamava de doidinha. Porque ninguém sabia, e até minha família hoje em dia me acha um pouco estranha. Por quê? Porque ninguém sabe o que passa uma pessoa que tem ansiedade. Até então, eu mesma costumava brincar e falar que ansiedade, depressão, ela é coisa de rico. E não, gente, não é coisa de rico. Todo mundo tem. Todo mundo, desde o pobre até o rico, do rico até o pobre. Não tem essa. É daqui, gente, não tem essa. E eu comecei a desenvolver e tal. E até então eu não sabia o que era. Eu e minha família sabia que eu era meio doidinha, mas não sabia o que eu tinha, né? E aí eu comecei a crescer e sempre agoniada e tal. E aí é picos, né? Uma hora você tá de boa, você não lembra de nada e pelo estralo de dedo você começa a pensar em se alguém morrer. E se a sua família morrer? E se você ficar sozinha no mundo? E se, sabe? É umas coisas que nem aconteceu, mas você começa a achar e se perguntar que pode acontecer, entende?
E aí, enfim, isso é outro vídeo que eu posso fazer pra vocês, falando como é ter ansiedade. Mas como eu descobri. Enfim, toda essa história, eu comecei a fazer faculdade com 18 anos, né? Hoje em dia eu tenho 19. E aí eu comecei a fazer faculdade com 18 anos. E eu comecei a fazer e tal, e tava osso pra mim. Por quê? Porque a minha mãe pagava minha faculdade, então já começava a agonia já de pensar, ai, minha mãe tá tirando dela pra colocar pra mim, ai, eu não posso fazer isso, porque ela deveria estar usando pra ela, tanto que, gente, eu não deixo ninguém pagar nada pra mim, e se paga, é porque eu tô de boa, porque é raro eu deixar alguém pagar a coisa pra mim que eu falo, mano, tá tirando da pessoa, tá tirando dela pra dar pra mim, e eu não mereço isso, é foda. E aí eu comecei a ficar nessa e tal, e aí eu comecei a fazer faculdade e a faculdade me cobrava demais. Eu fazia faculdade de estética, eu tranquei. E aí a faculdade me cobrava demais e eu consegui ficar 1 ano. E aí eu consegui um trabalho de telemarketing. Gente, telemarketing, pelo amor de Deus. Você que tem ansiedade, nem pense em entrar no trabalho de telemarketing. E aí eu comecei a fazer, né? Comecei a trabalhar no telemarketing. E aí, olha o roubo, gente. Eu ia ficar 1 mês recebendo só a comissão. Então isso já é uma pressão pra mim, porque eu precisava vender pra ganhar a comissão, pra conseguir ajudar pelo menos a minha mãe a pagar a faculdade. Entende que tava tudo rolando por conta dessa faculdade. E aí começou a me dar uma agonia e tal, e eu sempre agoniada, chorando e... sabe, e minha mãe super de boa ali, pagando e tal. Não, Jéssica, tá tudo bem. Eu, não, mãe, eu preciso de emprego, não sei o que. E aí eu arrumei o de telemarketing e eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei um dia, nesse dia eu tava feliz, mas meio assim, né? No segundo dia, a mulher no primeiro também ela me dava uns encaixadas. E era assim, eu tinha que aprender logo. E eu sob pressão não funciono, né? E aí eu comecei a ficar agoniada, porque eu não tava conseguindo vender. E eu não tava conseguindo vender, as pessoas me xingavam. Acho que era Sky, gente, que eu vendia. Hoje em dia ninguém compra Sky. Ou compra, mas é bem raro, né? Eu tinha um amigo, e eu olhava pro meu amigo assim, ele vendendo toda hora. Eu falava, meu, como ele consegue? Eu podia ser educada, eu podia ser carinhosa com os clientes, e eles desligavam na minha cara. E aí, gente, a mulher, ela era péssima. Por quê? Eu não sei se é assim que funciona, ou vocês podem comentar aí se realmente é assim que funciona o negócio de telemarketing, porque eu só fiquei 2 dias, né? O terceiro, ainda vou chegar lá. E aí eu ficava, meu, como você vende? E aí quando eu ligava, e aí demorava pra atender, né? E aí quando a pessoa atendia, eu travava. Gente, teve vezes que eu travei. Eu travei e desliguei o telefone. E aí a mulher começou a perceber que eu tava fazendo cocô, né? E aí eu comecei, eu ligava, aí eu esperava ela atender. Aí quando o cliente atendia, vinha ela atrás, vai, Jéssica, você tem que vender, vende, você tem que vender. Se você vender, olha a sua comissão, que não sei o que. Eu sei que era o trabalho dela, porque tinha um supervisor olhando ela. Só que, não ajudava. E aí eu gaguejava, travava, não conseguia vender. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque se eu não conseguir, eu vou ter que trancar minha faculdade. E eu chorava só de pensar que eu teria que trancar minha faculdade. Gente, eu chorei quando eu tive que trancar minha faculdade. E foi uma escolha minha, tá? Ninguém chegou pra mim e falou, Jéssica, você vai ter que trancar a faculdade e tal. A minha mãe continuaria pagando pra mim. E aí por escolha própria, eu resolvi trancar. Mas antes disso, eu continuei. Tal, eu fui embora chorando porque eu não consegui vender nada. Fui embora dormir chorando e tal. Fui pra faculdade. Não, eu não cheguei, eu fui pra faculdade, sim, só que, e aí já era o terceiro dia, que seria o terceiro dia no emprego. Eu fui pra faculdade, olha, gente, esse dia foi o dia que eu fui pro hospital e tal, e eu realmente descobri que eu tinha ansiedade, e eu podia falar, olha, tenho ansiedade, por isso que eu sou assim, tal, e as pessoas começaram a entender. As pessoas começariam a entender, né? E aí eu peguei e comecei e fui, né? Eu, na verdade, eu levantei de manhã,
né? Normalmente a gente levanta, minha faculdade era de manhã, e aí eu tenho que subir uma ladeira pra pegar um ônibus lá em cima. E aí eu subi, e eu já tava na minha cabeça que eu ia perder o ônibus. Eu tava no meu horário certo, meu Deus, eu vou perder o ônibus. Aí já começou a me dar uma falta de ar, uma agonia. Gente, é a pior coisa quando você tá tendo ataque de ansiedade, porque dá uma agonia, você não consegue respirar. Gente, é horrível, de verdade. E aí eu subi e aí eu peguei um ônibus. E eu cheguei no motorista, eu falei, motorista, espera. E, tipo, ele esperou um pouco, eu peguei, corri e subi. E aí eu sentei no ônibus e comecei, tipo, a ficar assim, tipo, já agoniada já, e tipo, já agoniada, e a respiração já não tava conseguindo voltar. Porque normalmente quando eu tenho isso, não sei se é o certo de se fazer, eu seguro um pouco a respiração pra dar uma controlada e volto. E aí eu vou respirando, enfim. E aí eu comecei a fazer isso. Menina. E aí eu fui. E aí eu tinha que pegar outro ônibus e tal. Eu peguei outro ônibus, eu fiquei, gente, o caminho de casa até o ponto com falta de ar. Eu tava pronta pra desmaiar, meu corpo fervilhava. E aí eu cheguei na moça da barraca e pedi uma garrafa de água, né, não, na verdade não pedi uma garrafa de água, tava só com o dinheiro da passagem, eu pedi um copo de água pra ela. E aí ela viu que eu tava precisando e tal, e me deu uma garrafa de água, e eu falei que ia pagar e tal, enfim, ela foi um amor de pessoa comigo. E aí ela falou, não, senta aqui. Eu falei, não posso, eu vou perder minha faculdade, que não sei o que. Gente, eu tava agoniada. E aí eu peguei o ônibus, né, e fui. Dormi no ônibus e tal, aí consegui me acalmar. Fui pra faculdade, cheguei lá na sala. A professora tava falando sobre desmaio, não sei, algo do tipo, porque eu não tava... Não que eu não tava prestando atenção, mas eu ainda continuava um pouco agoniada. E aí ela falou que se tivesse formigamento, era legal ir no médico, blá blá blá. Ela tava falando, eu não lembro especificamente o que ela tava falando. E aí eu falei, médico, preciso ir pro médico. Ela falou, professora, desculpa, não tô bem, vou no médico. Mas eu não sei se tem médico na faculdade. Mas se tivesse, nem pensei em ir no médico da faculdade, né? Eu, por conta própria, fui peguei o ônibus, né? E aí, gente, eu entrei no ônibus, passou um tempo, eu sentei na frente. E aí eu comecei a olhar pro ônibus assim, tipo, geralmente o ônibus ele, né? E eu comecei a olhar e segurar na cadeira, eu segurava na cadeira. E eu começava a olhar pro ônibus assim, e eu via que o ônibus ele tava fechando. Mano, que agonia, ele tava fechando, eu me arrepio quando eu falo isso. Ele tava fechando, e eu sentia que ele tava fechando e eu tentava, sabe? Gente, é uma agonia horrível. E eu nunca tinha passado tão mal quanto esse dia, porque eu tava sobrecarregada em tudo. E aí eu senti ele fechando e tal, e aí eu comecei a sentir falta de ar, a querer desmaiar, a achar que o ônibus estava fechando, e é um monte de coisa, é como se tivesse um monte de monstro querendo te pegar. Não tô falando que eu vejo um monte de monstro, tá, gente? É só um exemplo pra vocês conseguirem entender a agonia que é. E aí a mulher do ponto começou a estranhar, só que ela não chegou pra mim e perguntou se estava tudo bem. Então, e até então eu senti e tal, e eu não tava respirando, tava desmaiando, tava quase desmaiando e tal. E aí a mulher do ônibus, né, da cobradora, eu cheguei num ponto onde tinha o hospital, que você descia, o ônibus chegava aqui, tinha um ponto, você descia, né, descia aqui e aqui era o hospital. E aí eu comecei a descer. Gente, eu comecei a andar assim, ó. Eu só via minhas pernas. Eu não consigo dizer pra você o que aconteceu. Desde aquela hora que eu desci do ônibus, né? A mulher pediu pra me descer pela frente e tal, eu desci pela frente. E aí ela me ajudou a descer. E aí eu vim descendo cambaleando. E aí, menino, foi uma coisa de filme. Eu vim cambaleando, né? E aí eu desci a rua do hospital. Faltava um pouquinho só pra chegar. Do nada, quando eu ia desmaiar, não sei se você já desmaiou uma vez, mas quando você sente o corpo fervilhando e fecha o olho e vai pra cair, juro por Deus, gente, não sei, foi Deus que viu, eu não sei, porque eu acho que eu teria morrido ali, porque era uma rua meio que deserta, né, porque você descia pra ir pro hospital, e aí o policial do nada, tipo, ele achou que tinha acontecido alguma coisa comigo, que eu tinha sido abusada, não sei o que ele achou. Ele viu que eu tava passando mal do nada. O policial pegou e chegou, tipo, mano, parecia coisa de filme. E aí ele tava cambaleando, eu tava cambaleando, e ele chegou do nada na minha frente
e me pegou no colo, me colocou dentro da ambulância. E eu, tipo, meio que assim, ambulância não foi ambulância, foi a primeira vez que eu andei de viatura, gente. E aí ele me colocou dentro da viatura e perguntou pra mim, e aí, tipo, ele saiu andando normal, ele tava, tipo, andando, não normal, mas tava andando, né, na velocidade normal, assim. E aí ele perguntou pra mim, tá tudo bem? Aí eu peguei e falei assim, não, juro, gente, a minha mão tava ficando roxa e os meus dedos estavam ficando duro. Eu não sei, eu acho que era, não sei o que tava acontecendo, os meus dedos estavam ficando duro. E aí tava ficando roxo e tal. Aí eu peguei e falei, a minha mão tá roxa. E os meus dedos do pé também já tava ficando duro. Tipo, duro mesmo, eu não tinha mais noção dos meus pés. E aí eu falei, a minha mão tá roxa. E aí ele pegou, gente, o policial, ele só olhou pra minha cara assim, e eu com a mão assim, tipo, já tava, sabe, realmente dura. Eu vi que tava dura. E aí eu falei, a minha mão tá roxa. E aí ele acelerou, gente. Ele acelerou, ele saiu cortando tudo pra ir pro hospital. E depois eu descobri que o hospital tava fechado, tava em construção. Ou seja, eu realmente ia cair e desmaiar ali e Deus saiba quem iria me achar e que hora iriam me achar. E aí eu falei que a minha mão tá roxa, ele saiu correndo e chegou na frente do hospital, me colocou na frente de todo mundo, me passou no negócio lá e me mandou já pra ir tomar soro e tal. E aí, sorte que eu tava com a RG na mão, pedi pra ligar, ele pediu o número de telefone, eu só desbloqueei e dei o celular pra ele, porque eu não tava tendo noção, eu tava meio que, sabe? E aí me tacaram soro, mano, me tacaram um monte de soro, eu tive que tomar acho que uns 2, 3 soros. E aí o médico perguntava, né, tipo, fazia graça, tipo, o médico tava me fazendo graça porque eu estava passando mal, então, tipo, ele queria, não sei o que ele queria fazer, eu tava agoniada, e aí ele falou, qual o seu nome? Aí eu, Jéssica, eu falei, eu preciso me coisar, eu ficava assim, ele, calma, eu falei, calma, não dá, minha mão tá roxa, ele, senhora, sua mão não tá roxa, eu falei, tá sim, olha aqui, minha mão tá roxa, ele, não tá roxa, que não sei o que, aí eu falei assim, não tá, aí ele pegou e, tipo, ficou assim, olhando pra minha cara e tal, me examinou e me mandou pro coisa, eu fui tomar os devidos, né, remédios, o soro e tal. E aí, minha cara, eu tava sentindo inchada, que, nossa, foi horrível. E aí, eu voltei lá, né, quando tudo passou, eu tava tudo bem, minha mãe já tinha chegado. E aí, eu voltei pra sala de coisa e a médica, já era uma médica, né? Ela olhou pra minha cara, ela chegou e falou, pode colocar. E aí, ela olhou pra minha cara, chegou e falou, Jéssica, eu peço que você tenha calma. O que você tem é uma coisa que, se você cuidar, vai ficar tudo bem e tal. Não é uma coisa tão séria assim e tal, mas você tá com ansiedade extrema. E eu falei, tá, mas não era sério. E aí ela falou que tava com ansiedade extrema. E aí ela me deu os remédios, me passou uma psicóloga pública, que na verdade não consegui até hoje. Consegui uma, mas não foi pública. E aí, eu passo por acompanhamento psicológico. Mas hoje em dia, eu já sei, a minha família já sabe que eu tenho ansiedade. Algumas respeitam, outras não. Ainda falam que eu sou meio doida. Mas, gente, é isso. É o que vai acontecer com vocês que se algum dia tiver ansiedade. Não é fácil porque você não consegue controlar. Assim, eu tenho algumas técnicas pra me conseguir controlar a minha ansiedade. Mas tem gente que começou agora, quem não consegue controlar e que deixa levar pela ansiedade, gente, tem casos piores, sabe? Eu consigo viver ainda. Tem gente que tem medo. E, gente, sabe o que eu fico imaginando? Essa epidemia, eu fico imaginando as pessoas com medo de pegar e de morrer, ou de alguém morrer, sabe? Eu costumo... Ai, gente, é agoniante. Vocês que não tem, vocês não vão conseguir entender certo, mas eu tenho certeza que você que tem, você vai entender do que eu tô falando. Da agonia que é. Gente, ansiedade é basicamente agonia. É só isso. Só isso. Nada mais. Gente, é isso. Esse foi o meu caso do dia que eu descobri que eu tinha ansiedade. Se você tem ansiedade, você tem que se cuidar. Se cuide muito. Não deixe sua cabecinha te levar pra onde ela quer. Você tem que saber controlar ela. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Até mais. A gente vai vendo quantos vídeos eu vou postar, quantos vídeos eu não vou postar. Mas é isso. Falou, gente. Tchau, tchau.